Querido povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, com esperança renovada, fraternidade, diálogo, a todos um abençoado dia com a graça de Deus. Dia 3 de maio, quinta-feira, festa do corpo e sangue de Cristo, a festa de Corpus Christi. Esta festa foi introduzida na Igreja pelo Papa Urbano IV no século XIII. O que está na origem dessa solenidade é a instituição da Eucaristia. Jesus dizia: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Reunimos-nos como família nesta solenidade do corpo e sangue de Cristo, na qual o Pai quer renovar conosco sua aliança de amor. Celebremos o Senhor Jesus, sumo sacerdote, que invisivelmente preside esta Eucaristia e se oferece a nós para fortalecer nossa caminhada rumo à convivência fraterna e à plenitude do reino de Deus. Assim seja, que isto se concretize na nossa vida. A primeira leitura é de Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 8. O rito da aliança mostra o acordo entre os contraentes. Deus, representado pelo altar, e o povo se comunica através do mesmo sangue, que é o símbolo da vida. O Novo Testamento apresentará a nova aliança selada com o sangue de Jesus. O salmo de hoje é o Salmo 115 ou 116. É uma oração de agradecimento talvez após a cura de uma doença grave. O agradecimento se dirige ao Deus que ouve o clamor, libertando para a vida aqueles que o invocam. A experiência da liberdade faz reconhecer a justiça e o amor que se voltam para os pobres e necessitados. O reconhecimento da libertação introduz a confiança, que é o clima da fé. Parece mudar o tema, agora mencionando uma situação social, talvez de calúnia. O agradecimento de um ato público, onde a pessoa invoca o Deus, cumpre as promessas e ergue-se o cálice da salvação, cujo rito desconhecemos. A menção da morte indica que o agradecimento foi feito após a cura de uma doença grave. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É o refrão do salmo de hoje. A segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15. Aquilo que os judeus esperavam da liturgia para o perdão dos pecados realizou-se concreta e definitivamente na Páscoa de Cristo. Nele está presente o santuário, o sacerdote e o sacrifício. Ele derrama o próprio sangue, isto é, oferece conscientemente sua vida a Deus, em benefício dos homens, seus irmãos. Desse modo, ele é o homem que, com a sua obediência, purifica a partir de dentro a consciência humana. Desta vez, um homem tem acesso junto ao próprio Deus.
Ressuscitado e vivo para sempre, Cristo permanece nessa relação de presença diante de Deus e de dom em favor dos homens. É relação assumida uma vez por todas, definitiva e eternamente. Não existe outro sacrifício a ser realizado. Chegou o tempo final, os bens futuros. Para os judeus, sangue e sacrifício estão ligados com perdão e aliança. A nova aliança foi estabelecida pela morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho é tirado de Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 16 e de 22 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. No primeiro dia do ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. A celebração da Páscoa marcava a noite em que o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito. Jesus vai ser morto com um novo cordeiro pascal. Sua vida e morte são o início de novo modo de vida, no qual não haverá mais escravidão do dinheiro e do poder. A ceia pascal de Jesus com os discípulos recorda a multiplicação dos pães. Ela substitui as cerimônias do templo e torna-se o centro vital da comunidade formada pelos que seguem a Jesus. O gesto e as palavras de Jesus não são apenas afirmação de sua presença sacramental no pão e no vinho. Manifestam também o sentido profundo de sua vida e morte, isto é, Jesus viveu e morreu como dom gratuito, como entrega de si mesmo aos outros, opondo-se a uma sociedade em que as pessoas
vivem para si mesmas e para seus próprios interesses. Na ausência de Jesus, os discípulos são convidados a fazer o mesmo. Tomem. Partilhar o pão com os pobres e viver para os outros. Jesus sabe que vai ser traído por um discípulo e abandonado pelos outros. Rezemos. Ó Jesus, pão vivo descido do céu, durante a refeição, surpreendestes teus discípulos com uma grande novidade. Por tua vontade, o pão e o vinho abençoados tornaram-se teu corpo e sangue. Desse modo, és presença viva em nós e alimento indispensável para a nossa caminhada diária. Amém. Assim seja, que isto aconteça diariamente na nossa vida. Paz e bem. Uma quinta-feira abençoada com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.